Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos e nossos votos de paz, de bem-estar, rogando aos espíritos bons que representam essa casa, notadamente aqueles que nos assistem e assistem a esses trabalhos, que nos inspirem, que nos abençoem, através das vibrações mais salutares possíveis. O Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, ao descrever na sua antológica e excepcional obra, a sua obra-prima, a respeito do apóstolo Paulo, ainda antes de ser convertido em Paulo, ainda chamando-se Saulo, como é conhecido dos espíritas e dos cristãos, descrevendo logo no início da obra as características da sua personalidade, do seu comportamento e da sua forma de interagir com o mundo, não deixa dúvidas do temperamento forte e apaixonado do antigo doutor da lei. A obra Paulo e Estevão praticamente começa quando descreve o fariseu, o doutor da lei, o grande oficial, guardião da lei de Jerusalém e promessa do povo de Israel na Cidade Santa, ao descrever no capítulo 2 da obra referida a personalidade que seria protagonista desse romance, que não é uma história com H, é uma história com E, e que ele traz dos arquivos do mundo espiritual para nós, não deixa dúvidas, quando Saulo de Tarso chega na casa de um amigo, Sadoc, amigo de infância, trajado à grega, em uma biga romana, na conversação sofisticada e elegante, quando sai logo do cavalo, da biga, e trava contato às portas, para mais tarde descer, sentar-se e sorver goles de um falerno de Chipre, com o qual ele entabulava diálogo com seu amigo de infância, Sadoc, não deixa dúvidas que o temperamento apaixonado de Saulo não permitia ele ser contrariado. Na breve conversação, o amigo chega a brincar dizendo mais ou menos assim: veste grega, biga romana, você está muito elegante. E ele disse, mas no coração a lei judia, com a qual eu quero dobrar o mundo inteiro e colocar romanos e gregos aos meus pés. Sadoc balança a cabeça e diz sempre o mesmo homem, apaixonado e intolerante. A vida de Saulo de Tarso é uma vida de um coração fiel, profundamente sincero, com as suas convicções, mas era tão sincero e apaixonado que não permitia convicções diferentes das dele. E foi isso que caracterizou sua grande queda, o grande fracasso antes da sua conversão ao cristianismo. Quem lê as páginas dessa obra, que Chico Xavier considerava a obra-prima das suas 418 obras psicografadas, vai ver o doutor da lei, honesto com seus sentimentos, profundamente fiel àquilo que ele abraçava, a ponto dele mesmo declarar que ia até os confins da terra, carregando aquilo que ele acreditava e só mudava quando demonstrassem a ele que ele estava errado. Dialogar, por exemplo, com a jovem de 18 anos, Abigail, aquela que seria eleita do seu coração, que ele conheceria na estrada de Jope, perto de Jerusalém, órfão de mãe e de pai, porque perdeu os dois de maneira trágica, o segundo, o pai, de maneira violenta diante do Império Romano, quando foi assassinado na sua frente, e para fugir de Corinto e não ser pego pelos romanos, não ser maltratada, ser viciada, violentada, se afasta de Corinto para Jerusalém e ali recebe abrigo de um casal, Ruth e Zacarias, que havia perdido o filho assassinado pelos mesmos soldados romanos em Corinto e de lá havia saído também fugidos para se abrigar ali em Jope e através da doação de um amigo romano com quem eles tinham uma amizade, conseguiu aquela propriedade, comerciante próspero, começou a prosperar. E recebeu Abigail como sendo filha espiritual do coração dos dois. Casal já idoso, recebia a jovem Abigail como filha, que era uma filha espiritual.
porque eles eram amigos da sua família. O seu irmão Jeziel, que havia sido deslocado para ser escravo após a morte do pai assassinado, o seu irmão mais velho, 23 anos, foi levado às galerias romanas para ser escravo para sempre. E a jovem, ali na estrada de Jope, um dia conheceria Saulo de Tarso, o doutor da lei, discípulo de Gamaliel. Gamaliel, que era uma das pessoas mais importantes da tradição do judaísmo na época. Para se ter ideia, ele era neto de Hilel. Hilel talvez seja a personalidade mais importante do rabinato judeu, da tradição judaica, talvez só comparado com os grandes patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas do povo hebreu, sem falar aqui no legislador Moisés. Saulo de Tarso era discípulo direto, e quando o velho Gamaliel se aposentasse, ele tomaria o lugar dele no Sinédrio, como sendo um dos ministros, um dos juízes da lei, fariseu que já era, para decidir os grandes destinos de Israel, do ponto de vista da legislação, do direito penal da época e da tradição religiosa, que na época era uma coisa só. Diz Emmanuel que em breves conversas com sua noiva amada, dava para perceber o caráter intolerante, irascível e apaixonado, embora profundamente dedicado e amoroso. Quando Abigail falava alguma coisa, sensível que era, que contrariava as convicções de Saulo, como a dizer, antes de a gente se casar, eu queria que você intercedesse junto aos seus amigos poderosos para tentar, de alguma forma, localizar meu irmão. Quem sabe a sua influência consiga retirá-lo da escravidão. E Emmanuel vai descrever o rosto dele, ao morder os lábios, ao entortar o nariz, não conseguia disfarçar a contrariedade, a ponto dele dizer, tu amas mais o teu irmão do que a mim? Era o temperamento apaixonado. Abigail, o teu irmão foi para a escravidão. Quase ninguém sai de lá em vida. Mas farei o máximo possível. Mas antes disso, conhecerás os meus pais. Minha irmã Dalila quer conhecer-te pessoalmente para preparar o casamento. Não saberia, e quem leu a obra sabe, que o destino reservava a ele uma grande comédia, uma grande piada, no bom sentido da palavra, que se transformaria em uma tragédia que separaria os dois. Porque aquele Jeziel, que por uma circunstância aziaga, imprevista, é liberado pela escravidão, considerado morto, mas sobrevive, há uma peste, há um assalto, e é recolhido a uma casa de caridade, casa essa, que era chamada Casa do Caminho pelos Homens do Caminho, que era a denominação dos cristãos primitivos do século I. Só mais tarde com Lucas, o evangelista, que deu o nome cristãos àquele movimento, é que o nome seria mais tarde transformado, porque caminho era uma designação ao mesmo tempo pejorativa. Homens e mulheres do caminho eram homens pecadores, prostitutas, homens que estavam no caminho, que estavam nas ruas vagabundeando. Era essa a denominação. E também homens do caminho, porque ficavam entre cidades, para lá e para cá, levando a sua mensagem, levando os seus ideais. A casa do caminho era uma casa miserável, pobre, mas que abrigava doentes e que tinha um salão como esse, um salão doutrinário como esse, onde havia uma tribuna modesta, simples, paupérrima, em que oradores cristãos ali se colocavam. À semelhança de Simão Pedro, o pescador, João, o futuro João, autor do Apocalipse, Tiago, filho de Alfeu, e outros, tantos outros. Era primeiro a célula cristã primitiva que começava a ser notada pela comunidade israelita em Jerusalém. É nesse íntere, é nesse claro escuro que o doutor da lei fica sabendo daquela casa. O próprio Sadoc conversa com ele dizendo que alguns amigos seus se converteram, que aquela casa parecia inofensiva. Afinal, recebia as pessoas que eram miseráveis, que eram excluídas, e até fazia o trabalho do Sinédrio, pulverizando a sociedade de leprosos para colocar em algum depósito. Essa era a visão do fariseu. Mas ensinavam a doutrina estranha. Saulo de Tarso, que era profundamente apaixonado e fiel às suas convicções, não admitia doutrinas estranhas em Jerusalém. E foi por isso
graças a isso e outros fatores que o motivou a ir conhecer a casa do caminho. A verdade é, e resumindo muito a história, porque a história é longa, quando ele chega na casa do caminho, Gesiel, seu cunhado, que nem ele nem Abigail sabiam que estava ali, porque os cristãos primitivos tinham o hábito de mudar de nome, numa espécie de símbolo da mudança moral que fizeram, uma espécie de ritual que se fazia na época para o indivíduo simbolizar que morreu para o mundo e nasceu agora para a espiritualização. Ele havia trocado o nome de Gesiel para o nome grego Estevão. Ao entrar na igreja, era o orador designado no dia para fazer a pré-eleção. E ao fazer a pré-eleção, falando de Moisés, com profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, comparando-o com Jesus, como o Messias prometido pelos grandes profetas do Antigo Testamento, Saulo de Tarso interrompe a palestra para constrangimento de todos e começa uma tertúlia, um debate bastante acirrado que culminou em uma colocação que Estevão fez, deixando o doutor da lei sem argumentos, que saiu furibundo daquele recinto, não admitindo a derrota intelectual. Para ele, que era profundamente apaixonado da sua convicção, a lei mosaica e a tradição de Moisés era a verdade com V maiúsculo, e não haveria outro espaço para outras crenças. O cristianismo para ele era uma ameaça à própria tradição de Moisés. E não obstante Estevão ter explicado que o cristianismo se encaixa perfeitamente num complemento da lei antiga, não vindo destruí-lo, Saulo de Tarso não se convenceu. E iniciou, eu estou sintetizando a história, iniciou a primeira perseguição aos cristãos primitivos. Famílias eram presas, açoitadas até a morte. Até que o próprio Estevão foi convidado ao Sinédrio, diante dos 70 juízes aproximadamente, que simbolizavam as várias famílias e as várias tribos de Israel, para o julgamento final, que deveria ter ele como magistrado que absolveria ou condenaria aquele a quem ele considerava adversário. Ele condenou o apedrejamento, que era a questão legal na época, a legislação na época, e o seu opositor, que conseguiu vencê-lo no argumento, ele que não estava acostumado a derrotas, foi transformado numa massa de sangue e de vísceras expostas de tanta pedrada, sem saber que era o seu cunhado que estava sendo trucidado. E em um momento, quando ele socava aquele homem já quase morto, aberto em feridas pelas pedradas, dizendo repetidamente: a sua doutrina te ensinou a ser covarde e a não responder a uma acusação. Eu tenho poder para fazê-lo dobrar-se, se quiser. E as palavras que ele ouviu do quase moribundo nunca mais sairiam da sua memória. Amigo, reconheço que tu tens força para me fazer chorar e sofrer, mas não tens nenhum poder para mudar o meu pensamento e a minha convicção em Jesus Cristo. Ele nunca esqueceria aquela força moral que ele não tinha, aquela profunda paz de espírito que ele não possuía. Ele tinha sede de alguma coisa que ele não sabia entender. E após a morte daquele cristão, o primeiro Marte, que mais tarde ele descobre, graças à própria Abigail, que reconhece o cadáver, ser o próprio irmão, ele profundamente revoltado, rompe com o próprio casamento. Fiel, intolerante, se ela era irmã daquele a quem ele considerava adversário, o casamento seria impossível. Ela chora e diz que agora perdi o irmão, estava órfão dos pais, não tinha ninguém, e ele diz: vou levar de volta você para a casa de Ruth e Zacarias. Está desfeito o nosso envolvimento, porque não seremos felizes juntos. Você sempre vai se lembrar desse episódio. Sempre se lembrará que eu fui adversário dele e fui responsável pela sua condenação e pela execução penal. Portanto, está desfeito. Abigail volta para a casa de Ruth e Zacarias e começa a definhar. Emmanuel não descreve propriamente, mas é provável que ela tenha contraído uma tuberculose. Pelas hemoptises, pelo vômito de sangue que se externava da sua boca periodicamente até ela ficar pele e osso.
enquanto ele, revoltado, tendo a sua vida despedaçada e as suas perspectivas de um lar, continuava uma perseguição cada vez mais cruel, assassinando pessoas com seus assécalas, invadindo cidades e regiões onde os cristãos estavam. O próprio Pedro, João Evangelista e outros discípulos ficaram encarcerados e quase mortos se não fosse a interferência do seu tutor Gamaliel, que simpatizava com o movimento e chegou a dizer: Saulo, me respeite, eu ainda tenho autoridade, permita-me retirar ele. Você condenou aquele que ofendeu a tradição e que ofendeu você, mas esses homens simples, eu vou lhe dizer uma coisa: se eles estão com Jeová, não há nada que você faça que a verdade não esteja com eles. Mas se eles não estiverem com Jeová, não se preocupe, porque o tempo vai demonstrar que eles estão errados. Saulo então se convence um pouco contrariado e libera aqueles que eram os discípulos diretos de Jesus. Mas a perseguição continua. E em um dado momento ele sente saudade da antiga noiva e resolve visitá-la, encontrando-a já à beira da morte. E quando ela morre nos seus braços, dizendo que havia sonhado na véspera com o próprio irmão que dizia: estou te esperando cá. Abrirei meus braços para te receber. Diga a Saulo que Jesus o ama muito. E ele disse: mas só falta isso, rapaz. Eu execro essa doutrina e o líder dessa doutrina, e ele vem me dizer em recado para minha noiva que está morrendo aqui na minha frente que ele me ama muito. E ainda disse o seguinte: Estevão me disse que você um dia vai ser fiel, da mesma forma que foi a Moisés, ao Cristo. Porque é uma questão apenas de direcionamento. Você foi fiel até o fim a Moisés. Quando conhecer verdadeiramente o Evangelho, vai também ir até o fim com o Evangelho. Morre nos seus braços, ele se revolta mais. A perseguição toma proporções ainda maiores. Ele resolve extinguir o movimento cristão da terra. E quando viaja na célebre viagem na direção de Damasco, em cima do camelo, embora algumas tradições dizem que é cavalo não ia nem aguentar aquela viagem do deserto, né? Não ia nem aguentar, porque ia desidratar. Mas Emmanuel diz que são camelos. Ele tem a visão famosa, psíquica, uma visão que faz ele tombar do animal, tatear nas sombras, como diz poeticamente Emmanuel, e um vulto inesquecível que desce na sua direção, parecendo um fantasma, se aproximando melancólica e bondosamente perto dele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Emmanuel descreve psicologicamente o que acontece. Uma emoção profunda toma conta dele. E ele tenta, aos prantos, romper aquilo que acontecia dentro da garganta, que não conseguia falar, impedia que ele falasse, até que ele diz: quem é você? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Emmanuel vai dizer que um abismo se abre entre ele e o Cristo que ele teria que transpor ao longo do tempo. Mas aquele coração sincero e apaixonado e fiel, naquele momento se rende e diz: que queres que eu te faça? Entra na cidade e lá eu te direi o que tu deves fazer. Ele fica cego, os amigos acham que ele enlouqueceu porque ele está tendo alucinação, começa a se dispersar. Ele fica no hotel durante 3 dias, a pão e água por doação do homem do hotel, tinha um dinheiro, pagou ao homem, ficou ali durante 3 dias sem saber o que fazer, até que alguém bate na porta. Era o cristão a quem ele ia pegar, Ananias, porque ele descobriu que foi Ananias que conheceu Abigail e que transformou-a em cristã, porque apresentou o evangelho de Mateus, os escritos de Mateus, que é o primeiro evangelho. E ele queria encontrar o idoso para assassiná-lo. E aí, quando ele bate na porta, ele diz: irmão Saulo, Jesus me apareceu hoje de manhã e me disse para vir até o seu encontro. E Ananias não sabia que era Saulo que estava indo ao seu encontro, mas para matá-lo. Eis ele me pediu para ir até o seu encontro, para estender as mãos sobre você, porque ele tinha contraído uma cegueira emocional talvez, uma cegueira histérica. Saulo abre a porta, se dobra de joelhos e começa a chorar. Ananias não entende o que estava acontecendo, ele recupera a visão e aí começa a sua busca pela sua transformação. O mesmo temperamento apaixonado permanecia.
A mesma criatura intolerante ainda havia. A intolerância dele não mudou de um dia para a noite. Ele só despertou para a verdade, para as verdades espirituais. Ele estava na cultura judaica e graças àquela intolerância que ele carregava, porque a gente tem na cultura judaica outras pessoas que não eram tão intolerantes assim. O próprio Gesiel, antes de ser cristão, era judeu e não tinha essa intolerância apaixonada dele. Ele era muito obstinado, mas a dose da obstinação e da perseverança dele não permitia espaço para mais ninguém. Porque o problema nosso é de dose, é de dosagem. Se você é muito perseverante, não é problema isso. Mas a depender da sua dose, você fica agressivo. Se você é muito doce, nada demais. Mas se você é doce demais, você não tem nem energia. Então, há um contexto para você ser doce, para você ter ternura e para você ser enérgico. A energia deixa você combativo, perseverante, mas demais, a depender da dose, do volume que você aumenta, você se torna agressivo, intolerante, irascível, irritado. A doçura é importante, mas a depender da dose, você fica sentimentaloide. Então, tudo depende da dose, da dosagem e do direcionamento. Saulo de Tarso aprendeu na sua intolerância que ele precisava se modificar. Mas a modificação não aconteceu de um dia para a noite. Quem leu a obra Paulo Estevão sabe que um dos grandes desafios dele era domar a sua tendência a ser intolerante com o próximo. A na convivência não suportar as limitações do outro. Porque aqui para nós, Saulo era diferenciado. Mesmo Saulo, mais tarde Paulo, ele era diferenciado intelectualmente. Ele era diferenciado fisicamente, ele era atleta. Ele era diferenciado academicamente, ele sabia falar os 3 idiomas da época universais. O hebreu, o judeu, o romano, o latim antigo e o grego. Ele era um cidadão universal, ele estudou nas melhores universidades da época. Ele era de uma família patriarcal consagrada, tradicional, de uma família de posses, inclusive. Um pai e um grande patriarca. Nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade grega, que tinha grande cultura e influência grega. Era um cidadão diferenciado. Era um cidadão que tinha uma oratória, que tinha uma retórica extraordinária. O problema dele é que ele era intolerante com quem não tinha o nível dele. Não conseguia alcançar o ritmo dele. E em muitas ocasiões, sendo cristão, ele teve que fazer essa revolução. Administrar essa intolerância. Logo quando ele se converte, ele tem Ananias do lado. Sabe o que ele quer fazer em Damasco? Ele entra na sinagoga, todo mundo recebe ele festejando, dá a palavra a ele era doutor da lei, a palavra era concedida para ele. Ele chega na tribuna e começa a falar de Moisés, do judaísmo, mas eu quero dizer uma coisa nova para vocês aqui. Eu me converti ao cristianismo, acabei de ver Jesus na estrada de Damasco, há 3 dias eu vi. Logo quando ele recuperou a visão, ele fez isso. O cristianismo é a grande verdade, mas Jesus é o Messias prometido. O que é que aconteceu? Ele saiu a pauladas e a pedradas da sinagoga. Foi pisoteado e foi expulso a pontapés. Ananias disse, calma aí, que negócio é esse? E Emmanuel vai dizer, como o homem velho ainda predominava nele, ele teve ímpetos de cair também na luta corporal. Só que ele já tinha despertado. Ele teve muita dificuldade de se segurar. Aí que tá. Aí Ananias vai dizer assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você não está preparado ainda para essas lutas. Faz uma reflexão, você acaba de se modificar, conheça primeiro a mensagem cristã, leia os textos, medite. Ele diz, olha, Moisés foi para o deserto. Os grandes profetas como Abraão, Jacó e Isaac foram para o deserto. Vá para o deserto também. Ele parou e disse, realmente. Foi para um deserto, o deserto de Dan. Tinha a habilidade que o pai ensinou criança para fazer tapetes. E ficou 3 anos no deserto de Dan. Com o casal Áquila e Prisca. Detalhe, esse casal estava foragido por causa dele. Um casal cristão que fugiu para lá. E como ele já estava pele e osso, mendigo, já estava transformado, parecendo um mendigo, um maltrapilho, o casal não reconheceu. Ele ficou durante 3 anos convivendo com o casal sem se apresentar. E o casal falando de Saulo de Tarso. De vez em quando, durante os 3 anos, ele dizia assim, sim, mas digam aí, o que vocês acham do Saulo de Tarso? Porque ele queria saber qual era a opinião deles, né?
Ali era um modelo de casal harmonizado que ele queria para a vida dele. Foi também uma dor ele ver aquele casal, aquele modelo de relacionamento que ele não teria nunca para a vida dele. E nenhuma palavra de intolerância. Que ela dizia, Simão Pedro, o apóstolo, sempre nos ensinou que Saulo de Tarso é alguém que está enganado, mas que merece toda a nossa consideração e nosso amor. Ele não conseguia entender um negócio desse. E aí Prisca dizia, minha mãe e meus pais foram encarcerados e foram mortos, por ordem de Saulo de Tarso. Mas ainda assim, eu tenho nele um irmão que ainda não despertou, que está cego. Depois dos 3 anos, ele, agora eu vou voltar em Jerusalém, quero dizer para você, sabe Saulo de Tarso? Sou eu. O casal quase morreu de susto. Ele volta a Jerusalém, aí ele busca Alexandre, um amigo de infância. Alexandre trata ele como débil mental e expulsa de casa. O próprio Sadoc ele vai buscar e Sadoc ironiza na porta e não deixa nem ele entrar em casa. Ele não tinha ninguém, não tinha recursos materiais. Ele vai até o pai, Isaac, pedir abrigo. O pai recebe ele na porta de braços cruzados e diz assim, é verdade, meu filho? É verdade o que estão dizendo aí de você? Você está traindo as nossas tradições familiares? Você realmente virou cristão? Ele tenta conversar. Não, diga logo. É verdade. Saulo balança a cabeça afirmativamente. Que loucura é essa? Você deve estar doente mental. Você precisa de um tratamento. Saulo olha e percebe que naquele momento ele estava sendo vítima da intolerância. Ele estava passando na pele. Porque às vezes a gente só desperta para o valor da caridade, da tolerância, do perdão, quando a gente precisa do perdão, quando a gente precisa da caridade, quando a gente precisa da tolerância. Naquele momento ele percebeu isso. Ele olhou e tentou, mas percebeu que o pai não ia ter condição de compreendê-lo. E ele disse, deixa eu lhe contar uma coisa que você não sabe. Sua mãe morreu ralada de angústia aqui por sua causa. Você agrediu nossa família. Mas Emmanuel vai dizer, Saulo sentiu o espírito da mãe ali presente, apoiando ele. Você não entra em minha casa, em nossa casa, se você não mudar essa loucura dessa feitiçaria que tomou conta da sua cabeça. Ele diz, mas meu pai, eu não tenho ninguém. Começa a chorar. Eu não tenho ninguém, eu não tenho recurso nenhum. Ou você vai pedir ajuda àquele que morreu na cruz. Peça a ele. Ele ainda tenta a palavra de conciliação, não havia jeito. Dá meia volta, sai. E quando está já longe de casa, o empregado do pai sai correndo. Saulo, seu pai mandou aqui esse saco de moedas. Emmanuel diz assim, o espírito apaixonado pensou em devolver, em recusar. Não queria aquilo, ele era filho, não era um funcionário. Mas algo dentro da mente dele dizia, aceita. Você precisa trabalhar o seu orgulho. A sua vaidade, aceita. E ele aceitou, ainda agradeceu. Diga, meu pai, que agradeço muito a ele. E vai adiante. Era um homem tentando se revolucionar. Mudar a si mesmo. Mudar aquele temperamento apaixonado. E assim, em várias situações, tanto é que ele escreveu na sua epístola aos Romanos, o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Mostrando que tinha essa ambivalência psicológica. Querer uma coisa, mas nem sempre viver aquilo. Essa ambivalência psicológica que existe em todos nós. Quantas vezes a gente quer viver uma coisa, mas a gente tenta e às vezes recai no mesmo equívoco. Isso acontecia na alma sincera dele. E foi necessário um esforço muito grande para ele romper com essa intolerância. Quando ele chega na casa do caminho, os cristãos não querem recebê-lo. Ele está pele e osso, mais osso do que pele. Abre a porta, um cristão diz assim, chamado Próclus, pois não, eu queria que você chamasse meu filho, Simão Pedro. Mas Simão Pedro está atendendo os doentes. Diga o que é que eu mando o recado. Diga a ele que Saulo de Tarso está aqui na porta. É o quê? Bateu a porta e saiu correndo. E aí, mano, ele disse, foi chamar Simão Pedro. Simão Pedro, você tem certeza que é Saulo de Tarso? Diz que é Saulo de Tarso. É Saulo de Tarso mesmo? Aí Tiago, filho de Alfeu, irmão de Mateus, se aproximou e disse, ó, Simão, eu vou lhe dar logo minha opinião, não abra a porta. Isso daí é um lobo em pele de ovelha. Tá dizendo aí que está convertido, vai entrar aqui para matar todo mundo, é uma estratégia. A gente não pode arriscar a obra em função disso. E Simão Pedro, que era um coração que já havia errado, que já havia se equivocado, lembrou do momento que negou Jesus. Ele só pode tomar aquela decisão porque ele teve o erro, que ele viveu o erro de negar Jesus. Ele diz, não. Se ele é um lobo em pele de ovelha, mais compaixão ele merece de nós. Eu sou alguém que errou e que abandonou o meu amigo,
no momento que ele mais precisava. Eu não vou arriscar a obra, mas vou chamar alguém para ficar com ele e para ampará-lo. E depois, esse nosso irmão traz a notícia para ver se essa conversão é sincera ou não. Chama Barnabé e forma a primeira dupla, Saulo, mais tarde Paulo, com Barnabé, quando ele troca de nome para Paulo. Mas a saga de Paulo é super interessante. Quem leu a obra Paulo Estevão sabe da luta dele, porque de vez em quando ele recaía na intolerância. Ele era um homem à frente do tempo, ele sabia que o cristianismo não podia ser pregado apenas para os judeus. Mas a maioria dos apóstolos, como eram judeus e estavam mergulhados na cultura, achava que o cristianismo deveria ter vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como Jesus falava. Paulo discordava e Paulo estava certo. Um dia, Tito, que não era circuncidado, e o judeu tinha que ser circuncidado. Houve uma confusão. Tiago menor disse, olha, se não circuncidar ele, e o evangelho deve ser pregado só para o judeu circuncidar. Houve uma discussão. Saulo, então, com a sua inteligência, disse, eu não admito isso. Chama Pedro, colocou na berlinda, colocou todo mundo. E Emmanuel disse que a casa do caminho entrou numa confusão que quase se dividia. O temperamento de Saulo, embora ele estivesse certo. Ali eles quase se dividiam. Pedro no meio, e graças a um gesto de Pedro, a igreja cristã não se dividiu, porque havia discípulos de Paulo, discípulos de Tiago. Quem lê a obra vai ver Paulo amadurecendo ao longo dos anos, e no final da existência ele tem uma compreensão diferente. Antes de morrer, antes de ir para Roma, ele vai para Roma para pregar para Nero. Ele recebe uma carta de Tiago. Até aquele momento, eles não se falavam. Você já imaginou? 2 apóstolos de Jesus, um não falava com o outro. Um era de mal com o outro. Já pensou os dois no plano espiritual, Jesus no meio, cada um? Tiago manda uma carta para ele, pedindo para que ele comparecesse em Jerusalém, porque precisava da presença dele. Emmanuel descreve que ele recebe a carta e diz, esse sujeito ainda tem coragem de me escrever. Mas resolve ir para Jerusalém. Porque ele era escravo do Cristo. Se estava sendo chamado é porque era o Cristo por intermédio do outro. Foi. Chegando lá, ele realmente viu um monte de problema. Ele conseguiu contornar e ajudar com a sua inteligência um monte de problema. E aí, no final, ele viu Tiago já velho, já idoso. Saulo disse, olhou para ele, parecia um grande patriarca do judaísmo. E no primeiro momento, a primeira vez que ele para ouvir Tiago. E Tiago começa a falar, Saulo, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca me entendeu a vida inteira. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu também sou discípulo de Jesus. Você acha que tem sido fácil para mim? Você tem viajado o mundo pregado a doutrina, mas você acha que é fácil manter uma igreja aqui em Jerusalém? No centro de Israel? Você acha que é fácil? Você acha que eu não tive que fazer concessões para a casa do caminho não ser destruída? Você foi fariseu e sabe. Você sabe que se eu não fizesse uma boa rede de relacionamentos com os fariseus, a igreja já tinha sido destruída. E começou a falar de tudo que ele fez. De tudo que ele fez. Saulo se lembrou que quando era fariseu e quando invadiu a casa do caminho e prendeu Estevão e outros, o único que ele deixou é Tiago. Sabe por quê? Quando ele passou, estava Tiago ajoelhado, rezando diante de uma estátua de Moisés. Ele lembrou disso. E percebeu que Jesus havia colocado ele num campo de trabalho e Tiago em outro campo de trabalho. Mas o trabalho era o mesmo. O campo era o mesmo, era do Senhor. Só que ambos estavam em áreas diferentes. Ele teve tolerância. E assim, ele vai ter, em muitos momentos, essa tolerância, vai exercitar essa tolerância para os grandes embates da sua vida. Os grandes embates da sua vida. A sublimação de Paulo foi conseguir domar esse temperamento, direcioná-lo para a paixão na dedicação do bem e burilar a intolerância que ele carregava. Ele tinha a tendência de cair na intolerância. A intolerância é uma grande armadilha para todos nós. Allan Kardec, quando examina o Espiritismo, centraliza a caridade como elemento principal da nossa evolução moral. Mas caridade é uma coisa ainda não entendida por muitos de nós. Quando falamos caridade, quase sempre a gente entende caridade como sendo a ação filantrópica, a ação material. Essa é uma expressão da caridade, aliás, a caridade mais simples que se pode fazer. A mais simples, a mais fácil, que é a doação material.
A caridade, como se coloca na doutrina espírita, infelizmente a palavra foi desfigurada. Mas a caridade, como está na doutrina espírita, é muito maior do que uma ação material. Até porque há ações materiais que não são caridade, só são assistência social. A caridade é uma ação que ilumina, que fomenta o progresso. Inclusive o progresso daquele que faz. Principalmente, aliás. Quando Allan Kardec examina a caridade, ele vai perceber que o amor que Jesus ensinou, porque quando a gente fala amor é uma palavra com vários significados, né? Que amor a gente está falando? Que tipo de amor? O amor erótico? O amor freudiano? O amor mitológico da mitologia grega? O amor filial? O amor fraternal? E ele vai perceber, Kardec, que o amor que Jesus preconizou, aquele amor no sentido mais espiritual da palavra, é um amor que se concretiza em ação. A palavra caridade é um amor cristão colocado em ação. É aquele amor sublimado. Aquele amor sem condições. É aquele amor incondicional que a gente ainda tenta e não consegue. No item 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade no âmbito maior, como Jesus entendia? E pasmem, para surpresa nossa, não há nenhuma referência à doação material. Não há nenhuma indicação de doação material. É o item 886. Qual o sentido maior da palavra caridade, como entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quando eu li isso, eu fiquei até triste. Eu preferia a doação material. Benevolência para com todos. Essa é uma resposta profunda. Benevolência, não é beneficência, porque a beneficência é o ato social, mas a benevolência é como eu faço. É a forma como eu faço. Porque eu posso dar uma cesta básica xingando a pessoa. Mas é a forma como eu tomo atitude. A maneira pela qual. Benevolência. Veja que é uma gradação. Benevolência, tolerância, indulgência, perdão. Quer dizer, são, na verdade, expressões de um mesmo fenômeno. Eu achava que quando os espíritos definiram assim, era como se fosse assim: a caridade em alguns contextos é benevolência, em alguns contextos é tolerância. É também. Porque, por exemplo, se eu não for ofendido, eu não posso perdoar. Então precisa ter o contexto da ofensa para eu exercer perdão. É verdade. Mas são, na verdade, níveis de intensidade de uma mesma coisa. Porque, por exemplo, benevolência, ou seja, atitude amável. Mas a tolerância também é uma espécie de benevolência. O perdão também é uma espécie de benevolência. Está tudo jungido em uma coisa só. A tolerância é uma espécie de perdão. E o perdão é uma espécie de tolerância, uma espécie de benevolência. Na verdade, é uma coisa só que a gente divide para entender determinados contextos. Tanto é que no capítulo sobre perdão, Kardec coloca um tópico no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre perdão, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, quando Kardec aborda a misericórdia, tem um subtema chamado indulgência. Por quê? Porque a indulgência faz parte do perdão. O que é a indulgência? A tolerância, a compreensão dos defeitos do outro. Quando os defeitos do outro só atingem o outro, e a gente exercita a tolerância e a compreensão, já é uma virtude. Agora, quando os defeitos do outro me atingem, me ferem, quando as imperfeições alheias me magoam, a tolerância que eu realizo, exercito para com isso, é perdão. Quando eu treino a tolerância para com aquilo que me agride, é sinônimo de perdão. Por isso que indulgência, tolerância e perdão fazem parte de um mesmo fenômeno. Está embutido no mesmo mecanismo. Mas às vezes essas coisas não são tão claras assim. Porque, por exemplo, há determinadas imperfeições do outro que só prejudicam o outro, mas a depender do nível de proximidade que eu tenho com o outro, aquilo pode não me prejudicar tanto ou me prejudicar parcialmente. Se eu estou num espaço em que a pessoa está fumando, o tabagismo da pessoa, ainda que distante, pode me alcançar. A depender do limiar da minha intolerância, eu posso entrar num conflito. Então a tolerância é uma virtude muito difícil e muito delicada. Sabe por quê? Porque a tolerância é o exercício de aceitar o outro como ele é. De saber que cada um vai até onde pode e não até onde gostaria.
ou não até onde nós gostaríamos que ele fosse. Chico Xavier tem uma expressão que eu acho belíssima. Ele diz: eu permito que cada um seja o que seja e o que queira, e a mim eu me exijo ser cada vez melhor. Ou seja, dar ao outro o direito de ser o que ele queira, ou o que ele consegue ser. Porque às vezes é o que ele consegue, já que o outro também está tentando. Mas só tem essa compreensão quando o indivíduo percebe em si mesmo, como Paulo percebeu, que muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço. Ou seja, quando necessita de tolerância para consigo. Quando precisa de indulgência para consigo. E aqui vale a pena mencionar uma coisa: tolerância e indulgência não é concordar com o erro. Porque muita gente hoje está na época de ser tolerância zero. Está até em moda isso, né? Que quase sempre essa coisa de justiça que a gente vê aí na mídia, né? Eu quero justiça, é uma forma sofisticada de a gente querer vingança. Né? E de a gente ser intolerante para com o próximo. Mas isso não significa que a gente está sendo conivente com o erro. Né? Mas a intolerância quer combater o mal com mal. Quer pulverizar o mal com violência. Gandhi dizia isso no seu Ahimsa, na sua não violência. Ele falava isso. Na sua pacificação, ele não concordava com as injustiças que tomavam conta do mundo indiano, graças ao Império Britânico. Mas ele não reagia da mesma forma. Certa vez, essa é uma cena fabulosa da sua vida, quando um soldado foi para cima deles, né? Naquela época do imposto do sal, porque a Inglaterra taxou o imposto de sal alto, e Gandhi resolveu não adquirir o sal. E convocou todo mundo para não adquirir o sal, resistência pacífica. E resolveram pegar o sal no mar. O exército britânico colocou uma soldadesca em frente ao mar. O que é que Gandhi fez? Foi com sua equipe, com seu grupo, na direção do mar de maneira pacífica. Os soldados batiam até o povo desmaiar. Aí a outra leva, sem violência, batia até desmaiar. Aí a outra, até que os soldados desmaiavam de tão cansados que ficavam. E pegavam o sal no mar. Há um momento que o próprio Gandhi está sendo espancado e o soldado fica tão irritado que diz assim: você não vai parar de caminhar para cima de mim? Eles: não vou. E vai ser assim, sempre pacífico? Eles: vai. Sabe por quê? O homem que está no seu pescoço, um crucifixo, é que me ensinou isso. Porque o inglês era cristão e a Índia era não cristã. E Gandhi admirava, amava, era apaixonado por Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando examina essa coisa, vai dizer: há um tipo de caridade muito mais difícil e que quase nunca se pratica na Terra. Quando eu li esse texto, eu já fiquei de olhos arregalados. E aí o Espírito diz, é uma mensagem mediúnica, o Espírito diz, de suportar uns aos outros. Meu Deus, que negócio difícil de suportar uns aos outros. O suportar uns aos outros está embutido a tolerância. Porque o Espírito vai dizer, aí há muito mais do que caridade material, mas há uma caridade moral. Suportar uns aos outros. Ou seja, a tolerância tem a ver com a convivência. Na convivência, a gente tem a tendência de ficar intolerante. Porque aquilo que é tão engraçadinho no outro, na vida social, vai aumentando de tamanho, né? A gente vai botando uma lupa. Aí fica que nem o casal que eu contei aqui, que foi um casal que José Raul Teixeira conheceu, que estavam se separando por causa da forma que o marido apertava a pasta de dente. Que já era inconcebível. Porque aquilo vai tomando tamanho, na convivência, nas relações próximas, nas relações íntimas, aquilo que é tão engraçado vai ficando intolerável. Aquela coisa que é tão engraçadinha, que é tão hilária, no dia a dia, na intimidade, no atrito da convivência, aquilo vai se tornando insuportável. Então, o suportar uns aos outros tem a ver com isso. Tem a ver com isso, porque tem a ver com esse exercício de compreensão fraternal. Porque convivência íntima é ser incomodado. Quer ser incomodado é só ter família. Porque você quer ligar a luz, aí chega alguém e quer desligar. Você quer ouvir música, alguém liga a televisão. Convivência é ser incomodado, é ter atrito. Se a gente não exercitar a tolerância, é impossível conviver. A tendência
é a gente se afastar ou afastar os outros. Porque a lupa da intolerância vai crescendo. E a gente vai se tornando verdadeiro, que é aquela coisa de dizer verdade para os outros. Quase sempre, com algumas exceções, Saulo é um exemplo disso, era super verdadeiro, super sincero. É o famoso sincericídio. Então, ele dizia as coisas na cara. Quase sempre as pessoas que são super verdadeiras, que gostam de dizer as coisas na cara, não gostam de ouvir verdades, gostam de dizer. Quando ouve, parte para a violência. Por quê? Porque essa coisa de dizer verdade... Primeiro que a gente está trabalhando com conceitos que são abstratos. O que é a verdade? Jesus, diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou, ficou em silêncio. O que é que ele ia dizer para Pilatos naquela hora? Adiantava alguma coisa? E se Deus revelasse a verdade sobre nós, de uma vez por todas, disse Chico Xavier, ninguém suportaria. Chico dizia, Deus me livre quem dissesse verdades todo o tempo para mim. Eu correria a léguas. Porque a gente não suportaria. É claro que eu não estou aqui fazendo alusão para a pessoa ser mentirosa, ser desonesta, ficar distorcendo as coisas. Não é isso. Não é isso. Mas a verdade que muito fere, destrói mais do que a mentira que consola. Então, é muito cuidadoso isso. Eu me lembro de José Arigó, quando ele estava encarnado, que o espírito Fritz se manifestava por ele. Já contei essa história aqui. E o espírito Fritz não era o espírito evoluído, era o espírito terra-terra. Era um grande médico, foi um grande médico alemão, mas era o espírito... Ele próprio dizia, incorporado para o José Arigó, quem quiser um santo, vá até Chico Xavier, porque comigo é no pau. Ele falava assim. Incorporado no médium. Mas realizava curas maravilhosas, que chamou a atenção até da mídia, na época da imprensa brasileira. Um dia, Fritz incorporado, um cidadão de São Paulo foi, ele fez a cirurgia espiritual e disse, olha, mas continue com o seu médico. O problema oncológico que você tem é sério, continue com o tratamento médico. E era um executivo de São Paulo e disse assim, não, eu quero a resposta sua agora. Eu quero que você me diga, eu vou ficar bom ou não vai? Aí Fritz diz, olha meu amigo, não é assim. A última palavra é de Deus. Continue com a medicina terrena, faça os tratamentos, não abandone a sua quimioterapia. Nós fizemos a nossa parte. O homem, você não está entendendo, eu quero a verdade. Eu quero que você me diga a verdade clara. Eu vou ficar bom ou não vai? Aí Fritz se irritou, porque era um espírito que não era evoluído, se irritava também. Se irritou e disse assim, eu não dou 6 meses para você. O homem voltou para São Paulo e se jogou do 14º andar, onde morava. Se suicidou. A verdade. Então, muito cuidado. Porque se a gente for verdadeiro em caráter absoluto, eu tenho um filho de 3 anos. Aí eu pego o menino e vou explicar para ele que um dia o pai dele vai morrer. E ele vai ficar. Que ele vai enterrar o pai. Isso seria uma crueldade. Em nome da verdade? Não tem condição de suportar aquilo ainda. Então, é importante, é muito importante, que a gente saiba essa ideia, porque às vezes a verdade é no sentido de que a gente não está suportando mais os outros, e o outro tem defeito. O problema, sabe o que é? É aquela ideia de que se eu me incomodo também demais com o defeito alheio, é porque tem algo que eu preciso trabalhar, algo que eu preciso extrair daquilo. Algo que eu preciso... Não é que não hajam pessoas difíceis, há pessoas difíceis na convivência, que nos irritam, que tentam nos desestabilizar, não sejamos românticos. É óbvio que há. Na convivência há pessoas muito difíceis. Mas por que aquela pessoa está me afetando? Por que ela consegue me manipular tanto a ponto de me tirar do sério? Então aquela pessoa está com a minha vida nas mãos, o que ela faz me irrita, ela está conseguindo me controlar. Olha que coisa. A tolerância é permitir que o outro seja o que ele queira, ainda que faça mal a ele. A tolerância é aquilo que Voltaire dizia, o direito do outro pensar diferente, defender até o fim do outro pensar diferente. O problema, sabe o que é? Que a nossa intolerância faz com que a gente entre em discussão. E a discussão, o bate-boca, é quase sempre um desejo que a gente tem de impor a nossa ideia. O que não deixa de ser uma espécie de violência. Você diz a opinião, se o outro não aceita, tudo bem. Nem ele vai mudar a sua forma de pensar, nem você vai necessariamente impor a sua forma de sentir. O problema é que os efeitos da intolerância chegam a tal ponto, da violência, da irritabilidade, das somatizações no corpo, a problemas de saúde por conta da irritabilidade constante, da intolerância constante, da insatisfação que toma conta de nós. E o que é pior, em alguns âmbitos, a intolerância nos faz cair na maledicência e na calúnia. Na maledicência, quando a pessoa realmente é problemática e nós, intolerante para com ela, começamos a falar mal dela.
Às vezes a pessoa está errada mesmo. Mas como diz o Livro dos Espíritos, quando o indivíduo está errado e só prejudica ele, só faz mal a ele e não prejudica o coletivo, o problema é dele. Eu posso até reservadamente analisar aquilo. Analisar até para eu não cair no mesmo defeito. Os outros são espelhos para que a gente aprenda com as relações e não repita. Eu posso chegar aqui e contar um caso de alguém, sem citar o nome da pessoa, que sirva de exemplo, de um equívoco. Mas se o mal daquela pessoa, que só faz mal a ela, me incomoda tanto a ponto de eu sair por aí falando mal dela, eu estou me comprometendo com ela. Eu estou me conectando com ela. E o que é pior, em alguns casos, a calúnia. Porque aí tem a invenção, a distorção, a alteração. Divaldo Franco conta que uma irmã sua, de Feira de Santana, a irmã mais velha, Nair, que se suicidou por causa de uma amiga. Que diz, ó, eu vi seu marido aqui na praça, aqui em Feira de Santana, com outra pessoa. Estava aí dando em cima de uma mulher. E não era verdade. E ela se suicidou. Tinha um temperamento forte, tomou veneno. Então, vejamos que é necessário ter muito cuidado para que a gente não se comprometa também. Não se comprometa com os outros. Sempre me chamou a atenção, por exemplo, João Batista. João Batista com aquele temperamento, né? Aquele temperamento forte. Mas como eu sei, na tradição espiritual, que ele foi Elias, o profeta antigo, o próprio Jesus se refere a ele como Elias que voltou, ou seja, é o Elias reencarnado. Elias, que era muito fanático, e que saiu degolando os adoradores do deus Baal, porque era um deus pagão. Elias saiu, né, era a época da crença religiosa na base da violência, era um contexto cultural. E Elias saiu, realmente acabou exterminando vidas dessa forma. Mais de 500 anos depois, reencarna como João Batista. Aí passa pela situação que passou, Herodes pede a cabeça, ele é degolado. Aí Chico Xavier, certa vez, conversando com Emmanuel, disse, mas Emmanuel, quer dizer que a lei se cumpriu, olho por olho, dente por dente. Elias voltou como João Batista e teve a cabeça degolada, ele que degolou tanta gente. E Emmanuel disse assim, você está compreendendo errado. De Elias para João Batista, ele teve várias encarnações, vários séculos. Teve a oportunidade de se liberar dos débitos. Se liberou boa parte dos débitos. Ele diz assim, mas por que ele precisou ser degolado? E Emmanuel diz assim, imprevidência dele na encarnação. Você via como é que ele falava? Como é que ele era? Ele saía por aí falando da vida íntima de Herodes, falando que Herodes era um adúltero, que dormia com a própria cunhada. Foi irritando o rei. Então, quem mandou ele se meter na vida íntima do rei? Veja como Jesus foi diferente. Jesus falava da podridão do império sem citar nomes, de maneira ética. Todo mundo sabia onde é que era. Mas não precisava ficar ofendendo. Mas graças à imprevidência dele, ele que gerou aquilo para ele. Quando eu li isso que Chico Xavier, eu disse, meu Deus, eu tenho que botar minha barba de molho. Porque veja, tem coisas que a gente provoca nessa encarnação mesmo, não é karma do passado não. A forma como a gente se conduz, a gente provoca no outro a reação. Então, tudo isso em função da intolerância. Da nossa intolerância. Para concluir, 2 casos apenas. Um deles já contei também aqui. Humberto de Campos, quando era encarnado, escritor emérito, né, da Academia Brasileira de Letras, inclusive, debochava da mediunidade, do espiritismo, porque era cético, era materialista. Mas muita gente não sabe que Humberto de Campos tem um lado um pouco sombrio. Ele, como escritor, na época, não sei se hoje, né? Mas na época não dava muito dinheiro e as obras que ele publicava não era uma profissão tão rendosa assim para se manter. Ele era escritor também de uma crônica baixo astral, uma espécie de imprensa marrom, como tem hoje nos canais de televisão, tinha lá na época. Uma espécie de submundo da imprensa, que era umas crônicas assim, mais negativas, que ele escrevia essas crônicas na cidade onde morava com um pseudônimo, anônimo, portanto. O pseudônimo era Conselheiro XX. E ele falava da vida íntima dos outros, se metia na vida conjugal das pessoas, né? Gerou muita confusão. Era marido e mulher se separando, era briga entre família, briga entre herança, que ele metia o bedelho, falava piadas picantes, coisas agressivas, palavreado chulo. Passou a vida inteira com esse pseudônimo fazendo isso. Quando desencarnou, chegou no mundo espiritual e percebeu os efeitos daquilo que ele fez. Porque, veja, meus amigos, se eu calunio uma pessoa e essa pessoa não aguenta, deprime e morre, eu a matei.
eu chego no mundo espiritual como um homicida. Claro que eu estou falando aqui em termos genéricos, sem analisar os agravantes e atenuantes de cada caso, é claro, né? De maneira geral. Então ele percebeu o mal que ele havia feito e pediu à espiritualidade dos benfeitores uma forma de se reparar. Chegou para o próprio Emmanuel e pediu. Emmanuel diz, olha, eu permito que você escreva através do Chico, mas antes disso você vai passar por um curso de evangelização. Humberto ficou magoado, disse, você sabe com quem você está falando? Eu sou imortal da Academia Brasileira de Letras. E Emmanuel sorriu e diz, meu filho, seus títulos ficaram na sepultura. Aqui você é um necessitado como todos nós. Você vai fazer um curso de evangelização porque você está acostumado a falar de determinada forma e não escrever de maneira evangélica. Passou 10 anos na colônia Nosso Lar, segundo o próprio Chico, tomando curso de evangelho. Olha só, e a gente aqui no centro acha que a gente não precisa estudar evangelho. Ficou 10 anos e depois voltou e escreveu a primeira obra dele, Boa Nova, belíssima, aliás, falando do evangelho, e outras obras começaram. Para reparar, e quando houve o processo da família, a família entrou em processo contra Humberto de Campos, né? Contra Chico Xavier, requerendo os direitos autorais, né? Por conta do estilo de Humberto ser reconhecido pelos próprios especialistas da obra de Humberto, né? A esposa de Humberto na época estava encarnada e alguns filhos meteram a Federação Espírita Brasileira no processo. Muita gente não sabe isso. Meteu na justiça para querer os direitos autorais. E a acusação era muito sofisticada. A acusação era o seguinte: se por acaso é realmente Humberto, essas obras, os direitos autorais são nossos. Se não é, nós queremos indenização por danos morais, porque está usando o nome dele. Só que aí o advogado da Federação Espírita Brasileira conseguiu vencer, demonstrando que não há nada na lei que diga que o morto, depois de morto, a sua produção tem os direitos autorais revestidos para a família. Convocaram especialistas para examinar, inclusive, a caligrafia, porque Chico Xavier mudava de caligrafia, e a Federação Espírita venceu o caso. A partir daí, Humberto de Campos mudou de nome e passou a assinar Irmão X, em referência ao conselheiro XX. Chico disse em 1990, mais ou menos, que uma editora aqui do Brasil reuniu todas aquelas crônicas mais picantes, agressivas, para publicar num livro. E Humberto, do mundo espiritual, se perturbou. Entrou numa consciência de culpa. E até hoje não foi publicada. Talvez por mérito dele. Não saiu. Porque ao se ver de novo sendo veiculado, aquele lado dele mais mesquinho, ele se perturbou. Então, vejamos a intolerância. A intolerância. E por fim, para acabar, Emmanuel, na obra Há 2000 anos, a obra que narra a saga dele, fala da própria experiência, à semelhança de Paulo, que só quando precisou, porque quase sempre nós somos assim, meus amigos, eu vou repetir, quase sempre a gente começa a dar valor à tolerância quando a gente precisa de tolerância dos outros. Quando a gente percebe que a gente é difícil. Porque já notou que quase sempre a gente diz assim, fulano é muito difícil, fulano é pessoa difícil de conviver. Eu nunca vi alguém dizer, eu sou muito difícil de convivência. Não, eu sou difícil, eu convivo comigo desde que Deus me criou. Eu sou uma pessoa tão fácil de convivência, tão tranquila. Todo mundo devia me suportar tão bem, porque eu sou tão agradável. Vá nessa. Muita gente sua para te suportar e você nem se dá conta. Porque a gente só acha isso, né? Que a gente tem que tolerar os outros. E não acha que às vezes a gente precisa de tolerância dos outros. E aí que a gente começa a despertar para o valor da tolerância. É só inverter. Emmanuel percebeu isso no final da vida. Foi um senador romano, intolerante a vida inteira. No final da vida, cego, não compreendeu a própria esposa, que foi martirizada e morreu. No final da vida ele diz, foi só no final da existência, com Flávia, minha filha, também cega, que seria o próprio Chico Xavier reencarnado ali. Ali eu comecei a compreender o Jesus que Lívia, minha esposa, falava e que eu não compreendia. Houve a famosa erupção do Vesúvio, no vulcão, né, o vulcão do Vesúvio, que tomou conta de Roma, incendiou Roma inteira, no ano 70 aproximadamente. Ele próprio foi vítima do incêndio, ele narra, já estou que nem Silvio Santos, contando o final do livro. Ele é vítima do incêndio, do fogo. O fogo toma conta da sua própria casa. Ele narra a sua desencarnação. Ele abraça Flávia e começa a ser queimado pelas larvas. E ele diz que uma escrava sua, uma serva chamada Ana, que é uma das personagens da obra, também morre naquela circunstância. E ele narra que quando ele chega no mundo espiritual, ele começa, Ana, cadê você? Venha pra cá. Ana, me atenda aí. E aí chega um amigo de infância, Flamínio Severus,
que era um amigo de infância, que já tinha morrido há muitos anos, chega, se aproxima dele, esse Públio, aqui. E aí ele olha, e aí percebe que está enxergando. Não está mais cego. Estava já no mundo espiritual. Flamínio, você aqui? Você morreu. Diz, você também. Ele, e cadê Ana? Meu filho, você teve escravos quando era senador romano. Aqui, você não é dono de ninguém. Você não é escravo de ninguém. O seu título de senador ficou no túmulo. E eu vou lhe dizer uma coisa, Ana, sua escrava humilde e modesta, está em alta esfera espiritual. Não está acessível a você mais. E aí ele percebeu que quanta coisa a gente se surpreende no mundo espiritual. Quanta gente a gente é intolerante, a gente não dá nem importância. E quando ele desencarnar, a gente vai se surpreender. Essa é a lição da tolerância, da indulgência, para conseguirmos o perdão das ofensas. Muito obrigado, muita paz.